Fala galera, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui pelo Instagram do CBPju, mas eu vou bater um papo aqui agora, né, com nosso amigo, magistrado, professor, pessoa de conhecimento enorme, Fabiano Luzes, tá? Fabiano Luzes já está chegando aqui, já está aqui com a gente. Vou aceitar o Fabiano. Vamos lá. Deixa eu ver se o Fabiano está entrando aqui, gente. Fala, meu amigo. Fala, Leandrinho, beleza? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Show de bola, cara. De paciência, eu vou falar uma palavra, eu ia falar outra palavra, mas mudei aqui na hora. Eu ia falar de paciência cheia, mas você já entendeu que não é isso que eu quero falar, né? Já consegui. Aguento Você, mais, cara. você e a metade da população, né, cara? Eu acho que tá nesse momento, né, cara? Rapaz, vou te contar. Cara, Vida que como a gente segue. tá trabalhando, né? Como a gente tá trabalhando, né, rapaz? Tá um Ra- negócio. Não, e vou te falar, Leandro, assim, a gente hoje, eu tava me pegando aqui, eu tava olhando hoje os processos, a gente já conversou um pouco antes de entrar ao vivo, né? Eu tô filtrando o processo, aí daqui a pouco entra despacho, aí daqui a pouco, assim, porque eu sou da premissa, você me conhece bem, eu sou da premissa que a gente tem que justificar o nosso trabalho, né? Eu sempre falo para servidor público, gente, a gente, diferente da maior parte da população, a gente hoje a gente tem uma situação um pouco mais, entre aspas, confortável, porque a gente recebe o nosso. Então a gente tem que justificar para a sociedade. Eu não posso estar recebendo sem trabalhar. É uma coisa que me enlouquece, sabe, Leandro? Então eu fico arrumando trabalho o tempo inteiro. E aí o que você disse, eu trabalho muito mais do que eu estava trabalhando antes, porque antes o trabalho chegava. Tá me vendo? Tá me vendo? Tô. Ah, tá. Antes o trabalho chegava, agora eu tenho que procurar o trabalho, porque o pessoal está o pessoal tá peticionando muito, né? É, mas são petições basicamente respondendo alguns despachos, então não quero fazer audiência, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas assim, para fins práticos, para poder decidir, para poder fazer coisas com que o processo alcance efetividade, rapaz, tô suando, tô suando. É. E tá uma situação complicada, né, o Fabiano? Porque é muitos encontros de informações, né, cara? É, agora mesmo, né? Hoje a gente viu ali que a MP 936, né? Uhum, Ela teve a sua eficácia ali no caso prorrogada, né? isso. E aí trouxe muita situação e trouxe muita inconsistência em relação ao que realmente ela vinha dizendo. E aí, se puder já começar, né? Dar uma boa noite aí para todo mundo, agradecer aqui a Luciene, que falou que é minha aluna, foi minha aluna. Marco Maciel também foi nosso aluno. Esse aqui eu lembro dele lá do IBMEC também, foi nosso aluno e tudo, doutor Opa, Marcos. um abraço. É, é, tá aí, muita gente conhecida. A galera tá chegando aí, né? A live começou exatamente no horário. Opa, Fabiano Cabolinha, ó. Fabiano Cabolinha, gente. E aí, Fabiano? Tô Tá aqui, tô tudo aqui, tô bem? aqui, tô aqui, tô aqui. Tá Botei o tudo bem. 4G, botei o 4G para ficar Fabiano, melhor. show. Eu já queria jogar na sua responsa, se eu posso assim dizer, né? Na sua mão aí Vamos lá. agora, já uma questão que eu vi o pessoal discutindo bastante nos grupos e tudo mais, mas eu acho que eu já sei qual vai ser a sua posição. Hoje, né, nós tivemos a prorrogação da eficácia da MP 936 de 2020. E a Ato MP 42, ato 936, 42 do Congresso Nacional. ato 42, boa. Isso. E a MP 936 é a que trata da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada com consequente redução do salário, tá? E pelo menos nos grupos que eu participo, uma discussão que surgiu, que eu, sinceramente, não consigo participar, depois eu até te digo por quê, mas uma discussão que surgiu foi: eu tenho ali no caso a prorrogação da eficácia da MP ou eu tenho a prorrogação das medidas que estão na MP 936. O que você acha disso, Fabiano? Leandrinho, você sabe que quando eu recebi essa informação, eu fiquei um pouco assim. Eu acho interessante a argumentação, né, e a reflexão sobre os temas. Por isso que o direito ele é tão intrigante. Né? Quando eu recebi hoje mais cedo, ato 42 de 2020, para quem não sabe, é da presidência do Congresso Nacional, tá, pessoal?
só para depois pesquisarem, tá? Ato 42, 2020, da Presidência do Congresso Nacional. Depois pesquisem se quiserem dar uma olhadinha. Mas o que me parece? Está dentro até do escopo que a gente vai conversar, né? Sobre essa questão das normatizações do período de exceção. Mas me parece que assim, a postergar a eficácia da medida provisória é viabilizar com que ela, no tempo e no espaço, possa continuar, eventualmente, sendo utilizada como elemento. Até porque a gente sabe que o artigo 62, eu agora não me lembro o artigo, o inciso, particularmente da Constituição, estabelece que em 60 dias é o tempo máximo, né, prorrogável, que foi o que aconteceu agora. Então, o que me parece? Que o objetivo da postergação por mais 60 dias, que, diga-se de passagem, aconteceu com a MP 905 também, né, que depois foi revogada pela MP 955, o objetivo, me parece, com essa postergação é ter empresas que eventualmente não tenham adotado essa medida, ou empresas que já adotaram, mas com parte dos seus empregados, possam fazer com outros empregados. Ou seja, a legislação está em vigor. Agora, não me parece que a postergação da eficácia gere uma alteração no seu texto, porque o texto é limitativo. Ele diz 60 dias ou 90 dias, a depender da redução ou da suspensão do contrato. Não me parece que o objetivo é estender a eficácia do termo negociado entre empregado e empregador. Na minha cabeça, eu confesso para você que não faz muito sentido isso. Eu também penso da mesma forma que você. Para mim, a prorrogação não é das medidas. Eu acho que, por exemplo, se eu quiser suspender o contrato de trabalho de novo, eu teria que ter uma reedição, né, uma MP, no caso, novas regras tratando a respeito do assunto. Tá? Inclusive, eu já até te digo que isso vem gerando muita inquietude para os advogados, para todo mundo, RH, DP e tudo mais, porque daqui a pouco a gente está chegando, por exemplo, no prazo de 60 dias da suspensão. Né? Exato. Quem suspendeu o contrato de trabalho, daqui a pouco a gente está chegando no final. E aí muita gente está se perguntando, e aí, o que eu faço? Eu vou suspender de novo? Eu vou aguardar uma nova MP? Será que efetivamente isso vai ser prorrogado e tudo mais? Eu, por exemplo, num cunho mais prático, eu tenho dito ao pessoal o seguinte, olha, a MP ainda te dá a possibilidade, quem sabe, de você, no caso, ter mais 30 dias de redução da jornada com redução do salário e tudo mais. Por mais que eu acredite que vão reeditar as normas para possibilitar um maior prazo de suspensão ou quem sabe, aí no caso de redução de salário com redução de jornada. E até o advogado Evandro Macedo, acho que é isso, André Macedo, está dizendo, mas é medida de exceção. Exatamente, André. E é justamente o tópico de hoje, né? O nosso bate-papo de hoje. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, para mim, período de exceção tem que ser tratado com medidas excepcionais. Né? Então, aí ele está dizendo ali, se suspendeu por 60, prorroga por mais 60. Essa é que é a grande questão, e que eu também queria ouvir do Fabiano, será que eu vou poder prorrogar sem uma nova MP, sem uma reedição? Será que o acordo ou convenção coletiva nesse momento vai ser a saída? Será que, se eu não tiver uma reedição e eu prorrogar, eu estaria indo contra ao ordenamento ordinário? Porque o Marcelo falou da exceção. Será que eu estaria abrangido por essa exceção se a exceção não fosse, digamos, reeditada? O que você pensa a respeito disso, Fabiano? Eu vou até um pouco além, sabe, Leandrinho? Eu acho que medidas excepcionais têm que ter interpretação excepcional, e excepcional não significa ampliativa. Porque medidas excepcionais, normalmente elas são mais limitativas de direito. Então eu entendo que ela tem até que ter interpretação restritiva. Eu até ouso a discordar de forma assim, muito respeitosa, né? Foi quem colocou aqui, do nosso querido André, quando colocou aqui suspensão por 60, prorrogar por mais 60. André, eu juro para ti que eu tenho muita dificuldade de entender dessa forma. Diferente, só para fazer um adendo. Vamos partir do princípio que a gente tivesse o PLC, que é o projeto de lei de conversão da medida provisória. E me parece, e aí eu estou dando minha orelhada aqui, meu pitaco legislativo, não sei se vai acontecer, mas eu creio fé, né? Que isso vai acontecer. O que vai acontecer na conversão, eu acho que esse prazo vai ser prorrogado. Eu acho que vai
vai sair de 2 para 4 ou para 6, ou vai dizer que pode por um período prorrogado por mais um. Não sei qual vai ser o caminho, mas eu acho que eles vão elastecer essa possibilidade. Agora, uma extensão do prazo de vigência e estender autocontínuo a possibilidade de postergação, de prorrogação, porque eu entendi o raciocínio. O raciocínio é como se eu tivesse, entre aspas, uma nova MP e eu estou aditando uma outra. Não é isso que aconteceu. O que está sendo feito, pessoal, mais uma vez, eu tenho uma MP que ela ganhou mais 60 dias de sobrevida. Vamos partir do princípio que eu tivesse um empregado, por exemplo, parte dos meus empregados eu suspendi e outra não. Me parece que a medida provisória ela permite que eu possa suspender dos outros, não ampliar a suspensão dos que já foram suspensos. Agora, nada impede que a gente eventualmente aplique o sistema. E aí, novamente, por isso que a temática até é essa, né? Que a gente interprete o nosso ordenamento dentro de uma sistemática. Eu posso aplicar as medidas na 927, por exemplo, que tem diversas medidas. Agora, por si só, ampliar os contratos que já foram feitos. Agora, Leandro, você falou uma coisa que é importante. E se o sindicato atuar? E aí eu acho não, para falar a verdade, eu tenho a minha certeza acadêmica, porque os próprios manuais indicam nesse sentido. Com a participação dos sindicatos, eu não tenho dúvida que pode. Porque a Constituição permite. Então não é um ordenamento de exceção, é um ordenamento ordinário. É a nossa Carta Constitucional que prevê isso, né? Eu também concordo. Eu fiz uma reunião agora da uma comissão lá do AB, né? Eu tenho esse prazer de presidir uma comissão de estudos de direito material e processual do trabalho lá no ABRJ. E eu fiz uma reunião agora há pouco, virtual, óbvio, com o pessoal, e eu levei até um auditor fiscal do trabalho para justamente ele trazer para a gente aquelas questões mais práticas, né? Porque o advogado trabalhista, seja ele reclamante ou reclamado, ele está vivendo um momento, Fabiano, de muitas inquietações. A gente está numa situação em que a gente, às vezes, não tem a certeza do que a gente está orientando o nosso cliente. A verdade é essa. Eu estou orientando o meu cliente justamente para tentar fazer com que ele não sofra lá na frente, quem sabe, um passivo trabalhista tão grande quanto se possa imaginar. Agora, eu questionei essa questão a ele e perguntei outras situações, e ele, numa posição muito conservadora, e um cara que eu admiro muito, é um cara que eu acho muito correto e tudo mais, o que ele disse é o seguinte: olha, para mim, isso hoje, né, o auditor falando, para mim, não tem ainda a possibilidade de prorrogação das medidas. O que eu tive foi uma possibilidade de prorrogação de vigência. Aí foi até o que ele acrescentou. Eu acho até que alguma coisa virá, quem sabe, para prorrogar a possibilidade de algumas medidas ali. Mas aí ele salientou uma coisa que eu achei muito interessante e que eu não tinha pensado ainda dessa forma. A gente tem que pensar que, ou se a União, se o poder público, se ele vai querer efetivamente, se ele vai poder efetivamente continuar pagando o auxílio emergencial, né? É essa questão também que a gente tem que imaginar. Eu, sinceramente, não sei se o Estado vai virar e vai dizer, olha, ok, eu vou ficar com essa responsabilidade, um pouco dessa responsabilidade, por mais 2 meses. Ou se o Estado simplesmente vai virar e vai dizer, olha, acabou, o que eu podia fazer eu já fiz, agora é com vocês. E aí, Fabiano, não sei o que você acha disso, o que você pensa, mas se isso acontecer, eu enxergo, infelizmente, gente, mas muito infelizmente, uma enxurrada de demissões, uma enxurrada de extinções contratuais, né? E aí, não sei, você deve ter visto o caso, posso falar o nome porque está na internet, né? O caso da churrascaria. Sim. Tinha demitido os empregados, uma ação civil pública buscava ali 70 milhões, salvo engano, no caso de indenização, e não fui ver a fonte, recebi hoje, parece que ela tinha retornado na sua decisão. Parece que ela tinha, no caso, ali entendido pelo pagamento das verbas rescisórias daqueles caras que ela tinha dispensado, né? Então, assim, Fabiano, para mim, na minha opinião, o que a churrascaria fez foi tentar
utilizar uma medida ordinária, porque o fato do príncipe está na CLT, no Sim. momento de exceção. Ou para você foi diferente? Foi um momento, uma atitude excepcional no momento de exceção? Não, eu acho que eu particularmente penso que foi uma medida ordinária, né, se a gente pode colocar dessa forma, dentro da perspectiva trazida pela própria CLT. Apesar de eu não achar que está adequado, porque me falta um elemento formal que é a descontinuidade da atividade. Né? Mas aquela previsão, olha que interessante. A CLT é um documento de 1943, aquela previsão, eu acho que é de 50 e alguma coisa, não me recordo agora a data desse texto. Então, enquanto a gente está falando, até vou pesquisar aqui para dar a informação para os nossos colegas, de quando é o texto do artigo 486. Eu acho que é 50 e alguma... O Sidney está dizendo que a audiência foi hoje, na 52. A audiência desse caso, Sidney? Opa, legal. Bacana, bacana. Você vê que o Poder Judiciário está trabalhando, né? Isso eu fico muito feliz de verificar que isso está sendo reconhecido, inclusive, com o Poder Judiciário Trabalhista. E aí, claro, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque o Poder Judiciário Trabalhista está respondendo tão rápido. Uma coisa que aconteceu semana passada, né? E a gente já teve uma audiência pelo que está sendo descrito aqui, né? Eu confesso que eu não sei. O texto é de 51. Pô, tô bom de memória, hein? Tô bom de memória, né, rapaz? Esse é o Léo Belo, esse é o Leonardo Belo, nosso amigo, professor também lá no IBMEC. Fera. Opa! Fera. 1951. Isso... tá bom, ele botou aqui. Valeu, Leonardo. Obrigado, querido. Olha que interessante. Um texto de 1951, já prevendo uma possibilidade. Por isso que, assim, eu não consigo deixar de falar da decisão do Supremo. Quando a decisão do Supremo relativiza, a Constituição ela é tão bem feita que ela já estava prevendo no seu corpo os estados de exceção. E aqui a própria CLT em 51 prevendo a possibilidade da administração pública eventualmente gerar, entre aspas, né, algum problema na estrutura financeira e continuidade dos negócios, e a possibilidade, eventualmente, de alegar esse factum príncipe, né? Por isso que eu entendo que é uma questão ordinária, mas, novamente, só para a gente pontuar, né? Não me parece que é o caso, porque não há descontinuidade da atividade da churrascaria e das outras, que foram duas, né? Uma de massa e uma churrascaria, né? A gente não dá o nome do santo, mas a gente conta o milagre. O Sidney está até complementando aqui para a gente. O Sidney falou que a MPT editou e está dizendo que a empresa afirmou que vai quitar algumas parcelas. Bacana, bacana. Bacana. Eu sinceramente, acredito que a gente tem que ter muita cautela em, por exemplo, querer, nesse momento, aplicar um fato do príncipe a esse tipo de extinção, tá? E aí eu vou ser muito honesto aqui com vocês, né? Para mim, Fabiano, o fato do príncipe, ele vai atrair essa responsabilidade para a administração pública quando a administração pública, por exemplo, esteja atuando no seu poder, por exemplo, de gestão, né? Buscando uma melhoria, uma obra, alguma coisa desse tipo. Quando a administração pública atua no seu poder primário, né, na sua ideia primária, no seu ato de império, isso, para mim, afasta o fato do príncipe. O fato do príncipe ali estaria afastado. Tá? A gente tem que imaginar que a administração pública está tomando essas medidas pelo bem da coletividade, pelo bem da saúde pública. Mas, repito, é só uma opinião. Eu tenho vários colegas, Fabiano também, que imaginam que realmente seja uma questão de fato do príncipe. Né? Para mim, estaria muito próximo da força maior, muito mais próximo da força maior do que do fato do príncipe. Né? Não sei o que você pensa a respeito disso, Fabiano. Leandrinho, eu e Marcos acabamos de escrever um artigo, já vou até contar em primeiro, não sei se o Fagner vai puxar minha orelha, mas eu não sou baú, eu conto a história. A gente fez um artigo agora, eu e Marcos, exatamente sobre esse assunto, que vai sair numa obra coletiva em breve, tá? Depois o Fagner Santos está participando também, não tá? Então, eu não sou baú, eu conto logo tudo, quero nem saber. É verdade, eu esqueci disso. Então, a gente escreveu sobre o fato do príncipe. E aí a minha parte no texto ficou exatamente sobre a evolução do tema, e aí eu tive, né, o Marcos ficou com a parte mais processual, eu fiquei com a parte mais material do assunto. Então eu tive que voltar um pouco no direito administrativo, que é quem trata ordinariamente do assunto, né? Então eu fui lá no direito francês, peguei os livros, peguei, né,
Celso Antônio Bandeira de Mello, peguei o querido, né, José dos Santos Carvalho Filho, peguei outros materiais. E lá no direito francês ele faz exatamente a análise que você colocou, a questão da existência ou não de uma discricionariedade por parte da administração pública. Aqui em Niterói, por exemplo, nós tivemos um caso, para quem conhece, do mergulhão ali que fica perto da Amaral Peixoto, que vem na Marquês do Paraná, né? Eu sei que tem muita gente que não é aqui do Rio, mas o de Niterói. Ali é um ato discricionário, porque a administração pública assim fez para melhorar o fluxo de trânsito vindo da ponte de Niterói. Ali eu entendo que um negócio prejudicado poderia eventualmente ser se levantada a lebre do fato do príncipe. Mas na situação que a gente está, pelo contrário, né? Pela verdade, eu entendo até que é mandamental e mais. O ministro Gilmar Mendes tocou nesse assunto quando abordou aquela discussão sobre, sobre uns atos do Poder Executivo da União, tratando sobre essas discussões que a OMS e todo o aparato médico vem dizendo que é obrigação. Então é obrigação do Estado. Como é que eu posso impor ao Estado um ônus de uma obrigação que lhe cabe, né? Então, por isso que eu concordo plenamente contigo. E acho que não cabe o fato do príncipe por dois aspectos. Primeiro, porque não é discricionário. Segundo, ele precisa descontinuar a atividade. Deixa eu voltar, ao contrário. Primeiro, precisa descontinuar a atividade, que a maior parte ainda não está acontecendo. Mas nas que acontecerem, a gente vai para o segundo aspecto, que é um aspecto da obrigatoriedade da administração estadual, municipal ou federal de atuar para evitar a disseminação do contágio do Covid-19, né? Pois é, tem um bem maior envolvido, né? Que é a saúde pública. O André está dizendo aqui que ele quer ir lá no lançamento. Beleza, depois a gente passa aí. Mário vai ser um prazer. Mário Vitor, nosso amigo também. Mário também, salvo engano, eu acho que está participando dessa obra, tá? Eu acho que ele também está, né? Inclusive, gente, eu estou aqui pelo Instagram do CBPJU e eu tive o prazer, né, a honra de poder fazer um curso ao lado desse cara aqui, Fabiano, e do Marcos Dias, né? Para mim eu entrei pela cota, né? A cota de advogado, não sei, tinha que ter um advogado e me convidaram, no final das contas. Cota! Então eu acho que eles me convidaram e eu participei muito bem. Que figura! Desse curso, muito feliz. Mas a gente gravou, né? Aqui no CBPJU, um curso que foi um curso de Direito e Processo do Trabalho em época de pandemia. Inclusive, essa parte aí, posso estar errado, mas foi ali tratada pelo meu amigo Fabiano Luzes, né? Que falou dessa situação. Porque o advogado, Marcos, ele não tem que conhecer só a lei. O advogado ele não tem que ler só a lei e achar que aquilo ali é o bastante para ele buscar o melhor para os seus clientes, esclarecimentos, para o seu bem-estar também, né? E tudo, porque às vezes a gente pode até não ganhar uma causa, mas se eu tiver atuado da melhor forma que eu pude, aquilo ali já é gratificante, logicamente, né? Então, é interessante que o advogado tenha uma base, por exemplo, da aplicação da lei, o que é efetivamente uma legislação de exceção, o que é um período de exceção e tudo mais. E eu fiquei sabendo que você, inclusive, tratou isso lá no curso, né, o Fabiano? Fiquei sabendo. Eu não sei se você vai lembrar, quando a gente começou, gente, as pessoas que já estão acostumadas a ter aula comigo presencial sabem que eu tenho o hábito de brincar dizendo o seguinte: olha, gente, direito do trabalho é alfabetização para advogado trabalhista. Assim, eu parto da premissa que é o abecedário do advogado trabalhista. Então, todo mundo que milita na área trabalhista, se não souber a CLT, assim, ficou ruim, né? Fica ruim pra gente não saber a CLT. Não tô nem indo nas leis especiais, tá, gente? Eu tô falando uma coisa mais simples. O que me parece que a gente precisa, e o advogado trabalhista tem ou melhor, a dinâmica do direito do trabalho, né, Leandro? E a gente que está nisso no dia a dia, o trabalho ele é interligado em diversas discussões. O trabalho é interligado em direito civil, o trabalho é interligado em direito constitucional, o trabalho é interligado no direito internacional, o trabalho é interligado no direito previdenciário, direito penal, direito administrativo. A gente falou agora, fala do princípio de direito administrativo. O trabalho é ligado, assim, em tanta coisa. E quanto mais a gente sabe... Eu não estou pedindo, gente, eu não estou falando para vocês serem especialistas em todas as demais. Nunca vou falar um negócio desse, porque não é isso. Mas isso é aquela cereja do bolo, sabe? É aquela que você mostra que você sabe um pouco mais, né? Imagina só, quando a gente propôs nesse projeto falar sobre
essa parte um pouco mais de leis excepcionais. É uma coisa interessante. A gente acabou de falar disso indiretamente. Eu até estou com a parte aqui aberta. Por exemplo, características de leis excepcionais. Primeira coisa que a gente tem que pensar, essas leis que a gente está tendo agora são excepcionais ou temporárias? Porque as pessoas, às vezes, se confundem. Né? O que é uma lei temporária e o que é uma lei excepcional? O que a gente está vivenciando, para todo mundo saber, não é uma lei temporária, é uma legislação excepcional. Se ela é excepcional, o que norteia uma excepcionalidade? Um contexto. Qual é o contexto? O estado de calamidade. Acabou o estado de calamidade? Acabou a legislação excepcional. E aí uma das características da legislação excepcional, né? Uma delas é a autorrevogabilidade. Eu não preciso depois ter uma lei revoga-se as leis anteriores. Não, não precisa. Acabou o estado de calamidade, acabou toda a legislação excepcional. Pelo menos é assim que a gente aprende nos bancos da escola. Né? A outra característica interessante, e é essa que eu acho que, muito bem, o André está citando aqui tributário, bem lembrado, tributário também, né? O tempo inteiro a gente comunicando com esse ramo. Mas o que me salta aos olhos mais, e aí eu acho, talvez, não sei se tem alguém aqui fazendo ainda faculdade, né? De repente aqui que está acompanhando a gente. Talvez alguém que esteja fazendo faculdade e se forma daqui a 2 anos vai ter que saber sobre essas leis que a gente está conversando agora. Aí o cara vai chegar assim, pô, Fabiano, mas como assim? Você acabou de dizer que ela é autorrevogável? Ela é autorrevogável, mas ela também é ultrativa. Significa que se o cara ficar 5 anos trabalhando na empresa, obviamente não vai ter pressão bienal, porque não acabou o contrato, o período da pandemia é regido por essa lei. Então o cara daqui a 2 anos, que nem se formou ainda, talvez tenha que conhecer o que a gente está conversando hoje. Então, isso é uma coisa que muita gente não se recorda. Ah, Fabio, você está querendo dizer que isso vai valer daqui a 5 anos? Vai. Para o período da pandemia, vai. Para o período que não tem pandemia e estado de calamidade, não vai. Mais uma vez, olha a importância do povo saber esse tipo de coisa. Eu tenho brigado muito, Leandrinho. Toda vez que a gente toca nesse assunto, eu falo, povo, tem que saber isso, tem que saber direito civil, tem que saber direito constitucional, tem que saber ler na tempo e espaço, tem que conhecer sistemas normativos. Eu concordo contigo e eu acho que a advocacia trabalhista, ela mudou e ela vai mudar ainda mais depois disso tudo que aconteceu, né? E que está acontecendo. Primeiro que a gente estava sendo ali um pouco, eu não vou dizer atacado, porque eu não gosto dessa expressão, mas a gente estava sendo um pouco dispensado, né? Estavam pensando muito no advogado trabalhista como algo que daqui a pouco não ia mais existir, né? Eu tinha até alguns amigos que brincavam comigo, porque na graduação eu leciono, por exemplo, direito material e direito processual, e um amigo dizia que eu estava dando aula de história do direito, que eu não dava mais aula de direito do trabalho e processo do trabalho. E eu acho que agora as coisas viraram, né? O direito do trabalho ele ganhou novos rumos, vai ganhar novos rumos, e, logicamente, a gente vai ter uma advocacia trabalhista cada vez mais especializada, uma advocacia trabalhista cada vez mais preparada e uma advocacia trabalhista, Fabiano, eu posso até dizer, mais preocupada. Mas não é preocupada se vai conseguir cliente, se não vai conseguir cliente, é preocupada com o debate, é preocupada de chegar, por exemplo, à mesa de uma audiência e saber dialogar com o juiz, saber, por exemplo, mostrar para o juiz que ele está ali e está sabendo o que está acontecendo, que ele está por dentro. Alguém ali agora colocou a questão da prescrição, por exemplo, bienal, foi o Macedo, bienal e quinquenal. Eu cansei de ver em audiências, Fabiano, advogados, por exemplo, sendo vencidos em argumentos, ou por advogados do outro lado, ou até por juízes, por, às vezes, não ter o conhecimento básico da prescrição do Código Civil. Né? O cara, às vezes, não entender direito a questão da interrupção, da suspensão, os efeitos e tudo, não saber a diferença de suspensão, interrupção e, quem sabe, o impedimento. Então, isso que você colocou, eu acho essencial, porque, logicamente, eu acho que a advocacia trabalhista vai dar um salto depois disso tudo. Eu sei que a gente está passando um momento difícil, a situação não é das melhores, mas eu acho que a advocacia trabalhista, sim, vai dar um salto depois disso tudo. Por isso que a gente tem que, logicamente, se instrumentalizar, né? A gente tem que buscar instrumentos para que a gente possa materializar a nossa profissão da melhor forma possível.
né? Leandrinho, você citou uma coisa da prescrição, eu lembrei de uma prova de concurso que eu fiz. Eu não lembro se foi para o Rio Grande do Sul, não lembro agora para qual tribunal. Rio Grande do Sul, para quem não conhece, é o TRT da quarta região. Olha que interessante falando sobre prescrição, porque a CLT não responde para a gente algumas discussões sobre interrupção, quer dizer, sobre interrupção e suspensão, não responde. Né? A gente precisa do Código Civil lá, artigo 198, 200, 201, 202 e tal. Mas nem todas as respostas estão no capítulo de prescrição. Olha que pergunta legal, e eu garanto que muitos já devem ter pego isso um dia na vida. Cidadão, empregador, né, o empregado morre durante o contrato de trabalho, né? A gente primeiro tem aquela diferença, né? Aí você tem um menor. Existe a diferença da prescrição do trabalhador menor e a prescrição para o menor dependente e eventualmente herdeiro né, do quantitativo lá de verbas ou coisa do tipo que o empregador tenha, que é a 6858, né? Aquela lei 6858 que trata da possibilidade da gente liberar, etc. E tal. Mas não é essa a questão. Primeiro porque são prescrições diferentes, né? Uma é com 16 anos, outra é com 18. Beleza. O ponto fundamental é o seguinte, na prova do concurso, olha que maldade que tinha, e eu nunca mais esqueci isso, e aí eu vi a importância da gente conhecer outros ramos do direito. A prova queria que a gente entendesse que a prescrição não corre para o menor nunca, até ele completar 16 anos, quando ele deixa de ser absolutamente incapaz. O garoto tinha 5 anos. Olha a maldade da pergunta, Andrinho. Como ele tinha 5 anos, 5, 12, sei lá quantos anos ele tinha, mas assim, o que importa é, se a prescrição fica interrompida para o menor, o que acontece para a mãe dele? Porque a alegação normalmente seria, não, prescreveu para a mãe, sei lá, alguma coisa assim. Só que é interessante porque quando a gente vai no direito de herança, a prescrição, a gente tem que analisar a herança como um todo, né? A herança é um todo unitário. E qual é uma das regras da prescrição? Para a criança menor, a prescrição se comunica para os demais. A mãe é alcançada pela interrupção da prescrição da criança. Essa era a resposta da prova. Olha que coisa. E aí você vê... Onde estava a resposta? Não estava em prescrição. Estava lá na lei da parte do Código Civil que trata de herança. Quando trata que é um todo unitário. Tem aquele direito de cesine, aquela coisa toda. Muito, muito, muito legal. E aí a gente vê o dia inteiro. Toda vez que eu dou aula de prescrição, eu falo desse caso. Né? E as pessoas normalmente tendem a errar, porque tendem a pegar a prescrição de uma forma isolada. Né? Isso foi a questão da prova e a resposta era essa. A gente lá no nosso curso dividiu, né? Foi você que ficou com prescrição? Foi você que falou? Prescrição, não. Prescrição não. Prescrição ficou comigo, não. Prescrição ficou com o Marco. Acho que ficou com o Marco. Agora não me recordo. Salvo engano, acho que foi. O Maciel está colocando uma questão ali. Fiquei sabendo que o parecer de conversão da MP 927, eu também, Marco, em lei, quer incluir o item F no 855. É a questão do acordo extrajudicial, não é isso, Marco? Eu posso estar enganado, Posso estar enganado, Eu fiquei sabendo também. Da possibilidade de homologação em cartório e isso, exatamente. Eu entendo que isso daí ele é evado de inconstitucionalidade. É o que o Supremo já decidiu em outros casos, que é aquela emenda Jabuti, né? Que você coloca uma coisa que tem nada a ver com o escopo da discussão e se passar, passou. O Supremo tem várias decisões declarando inconstitucional quando o projeto de conversão traz coisas que não foram previstas na ideia original do texto, né? Ele não impede que você mude, mas você tem que ter pertinência com a matéria. Eu entendo que pode ser considerado como emenda Jabuti. Ô Marco, se você ainda estiver por aí, só confirma se é isso. É a escritura pública, é isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É porque perceber, é aquela coisa, né? Não pegou, né? Não pegou. O acordo, né, que é chamado de HTE, né, pra gente, eu particularmente acho que não pegou. Não sei qual é a sua visão sobre isso. É muito pouco. Eu num mês eu vejo 2, 3. Eu no Rio de Janeiro, confesso a você, que eu acho que realmente não pegou. Agora, em outros estados, em algumas regiões, eu tenho visto bastante, viu? E o mais interessante, assim, uma coisa que aconteceu, até te contar um caso aqui, eu tentei homologar, eu estava pela empresa, no caso, tentei homologar um acordo, e o juiz, no dia da audiência, ele virou e disse o seguinte: olha, eu não vou homologar porque, para mim, ela teria direito a mais.
Aí a Uhum. reclamante virou para ele, né? A reclamante não, a parte no acordo, né? No caso, ali, virou para ele e disse assim: olha, mas eu queria receber esse dinheiro, eu estou precisando muito, e é um dinheiro considerável. Posso até dizer que era R$ 100.000 o acordo e Não. tudo, e ele achou que era pouco tal. Aí ele virou e falou: não, eu não faço. Aí virou para ela na audiência e disse assim: olha, inclusive vou te dar uma dica. Eu vou extinguir isso aqui. A senhora vai entrar de novo com a ação, que vai voltar para mim. Eu falei: excelência, como assim voltar para o senhor? Ele falou: olha, eu sou prevento. Eu falei assim: olha, mas isso é jurisdição voluntária, né? Isso, no meu sentir, excelência, com todo respeito, não faz prevenção e tudo mais. Ele disse assim: não, é isso que vai acontecer, tá? A senhora faz isso. Naquele momento ali, eu pensei: caramba, o juiz parece que está me condenando simplesmente porque eu estou tentando fazer um acordo extrajudicial. Ele me olhava de uma forma diferente, ele não enxergava aquilo de uma Uhum. forma muito interessante. Eu achei curioso aquilo. Depois, logicamente, ela saiu da audiência muito satisfeita, porque ela pensou: eu tenho direito a muito mais, ajuizou a reclamação trabalhista, né? Não caiu com ele, lógico, tentou distribuir, mas foi para livre distribuição. E o acordo acabou sendo homologado da mesma forma, e eu acho que ela exerceu o direito dela e tudo mais. Não estou questionando isso. Só estou Claro. questionando que o juiz, naquele momento, ele me olhava de uma forma do tipo: por que você está querendo fazer esse tipo de medida aqui na minha vara e tudo mais, né? Então, eu acho Uhum. que vai dentro disso que você falou. Acho que é por isso que você, de repente, acha que não pegou tanto. Por mais É, que algumas empresas começassem, na verdade, nem começaram efetivamente a fazer o acordo de homologação extrajudicial como a homologação de pagamento, né? Acho que foi isso que causou uma certa desconforto. aversão, às vezes, em É, alguns foi. juízes. A gente Verdade. viu muita coisa, mas aqui no Rio, realmente, eu tenho visto um movimento muito razoável. Agora, em outros regionais, eu te digo que eu vi situações de 10 acordos sendo propostos e os 10 sendo homologados sem nem marcação de audiência, viu, Fabiano? E você sabe que eu, no começo, eu tava muito propenso a não fazer marcação de audiência. E aí, aquela coisa, dando aula presencial, eu sou muito despachado, né? Eu, em aula, eu costumo brincar que eu tenho personagens, eu, em audiência, eu sou uma pessoa, em casa, eu sou outra, em sala de aula, eu sou uma outra pessoa. E aí, é claro que a gente cria uma empatia e uma amizade com as pessoas. E aí, uma advogada, né? Claro que eu não posso dizer quem foi, obviamente, senão ela me mata se eu falar isso, mas ela comentou comigo que algumas empresas estavam procurando para utilizar o HTE. Olha, até aquele momento eu partia da premissa que eu ia homologar tudo, tá representado por, não tem problema algum, vou assinar como tá e vida que segue. Quando ela me disse que algumas empresas estavam fazendo, procurando advogados, indicando o advogado para a parte contrária e fazendo o acordo como uma forma de burla, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. E aí eu comecei mal. E Marco já fazia pautado há muito tempo. Eu não fazia, porque eu ainda vivo naquele mundo encantado do Bob, né? Eu acho que vai dar certo. E aí eu comecei a botar tudo em pauta, porque eu fiquei muito assustado com aquilo. E aí mais, Fagner vai me matar o que eu vou falar aqui, porque ele não concorda com o que eu vou dizer, né? Eu acho que ele não está aqui hoje. Mas o Fagner discorda do que eu vou dizer aqui agora. O Fagner acha que o juiz não tem a possibilidade de intervir no HTE exatamente por ser de jurisdição voluntária. Mas a gente até fez um vídeo lá no YouTube, no canal do Papo. Falei: Fagner, mas olha só, eu tenho por hábito, eu não me meto num acordo. Mas assim, da mesma forma que eu não me meto num acordo, eu tenho a prerrogativa de homologar ou não. Então, eu, quando entendo que eu não vou homologar por qualquer motivo, a única coisa que eu digo: olha, eu só homologo por quitação ao objeto do pedido, eu não dou quitação ao contrato, né? Aí ele fala: Fabiano, mas não pode chegar. Então, tá bom, então a opção é eu não homologar. Então eu falo, eu tento chegar no equilíbrio, porque se é bom, a pessoa não vai entrar na ação de novo. Então não há problema quanto a isso, né? Então, só uma vez que eu me senti na obrigação, porque o autor insistiu muito. Eu confesso que me assustou um pouco aquilo. É a casadinha, é verdade, o André está colocando aqui, a tal da casadinha. Mas né, o autor insistiu demais, estava desesperado pelaquela situação. Eu fiquei muito incomodado, mas eu me vi, acho que o humano falou um pouco mais alto, eu acabei homologando, porque a empresa disse que não ia
fazer se não fosse daquela forma. Então eu acabei fazendo e vida que segue, né? Mas ordinariamente foi a única vez. Todas as outras eu só homologuei por quitação ao objeto do pedido. Entendi. Bom, então para a gente fechar, já 40 minutos, né? Daqui a pouco a live derruba também e tudo mais a gente. Fabiano, você acha que cabe o acordo, a homologação de acordo extrajudicial para homologar agora acordo de extinção parcelado durante aí o período de pandemia? No cartório ou, Na vara no mesmo, modelo normal? Em juízo. Assim, André, eu entendo, parcelado. eu entendi. Eu acho que eu entendo possível. Eu confesso para você que eu até homologuei um recentemente. Eu fiz exatamente isso. Homologuei um parcelado, não incluindo nenhuma penalidade. Tinham advogados diferentes dos dois lados. Eu entendo que o objetivo da lei, inclusive, é permitir isso, sabe? Não me deixa muito confortável. Mas é engraçado, nesse momento eu fico um pouco mais à vontade para homologar um parcelamento de verba rescisória do que em períodos de normalidade. Porque eu entendo que, de fato, as empresas... Gente, assim, eu sei que muita gente... não, o empregador é muito ruim, o empregador é uma pessoa má. Gente, não é verdade. A gente tem empregadores... A maior parte dos empregadores são pessoas empreendedoras que tentam fazer um negócio e se lascam por vários motivos, né? Porque pagam tributo demais, burocracia demais, um monte de coisa demais. Então, da mesma forma que os empregados, a maior parte também não vai buscar aventura jurídica, né? Mas a gente sabe que existem ervas daninhas dos dois lados, né? A gente sabe que tem problemas dos dois lados. Alguns empregadores que não são pessoas boas, que só negam, né? Usam dolosamente a lei, e alguns empregados que tentam loteria jurídica, né? Então, por isso que eu tento sempre partir da premissa que a gente tem pessoas do bem. E agora, nesse momento, quer dizer, só abrir os jornais que você vai ver, né? Aqueles benefícios que o governo ofereceu do crédito ao empregador não está chegando. Quer dizer, as pessoas estão passando mesmo problemas para fechar as suas contas. Então, para preservar o emprego e para preservar outros empregos, eu acho que é uma medida, digamos assim, das extremadas a menos pior, sabe? Infelizmente. Concordo. É isso aí, André. André, acho que a Justiça do Trabalho precisa de todo mundo. Concordo com você. Precisa precisa dos magistrados, precisa dos serventuários, dos advogados, dos estagiários, de todo mundo. E eu acho que a gente está construindo uma nova história. Essa história ela só está na sua introdução, ela não está nem em um de seus capítulos. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para escrever, tá? Fabiano, exatamente. então é isso, meu amigo. Então, é isso aí. Só para complementar o que o nosso amigo André colocou aqui, André, eu costumo dizer que o nome da nossa justiça é a justiça do trabalho. Trabalho é a atividade. Ela não é do trabalhador e nem do empregador. É porque usualmente o empregado vai mais à justiça. Mas eu tenho demandas lá em São Gonçalo que é o empregador quanto o empregado. Então é só para deixar claro, e eu concordo com você. Por isso é que eu fico muito chocado, Leandro. Só eu acabei puxando um assunto aqui que eu fico muito chocado quando, não, aquele juiz é pró-empresa, aquele juiz é pró-empregado. O juiz não tem que ser pró nada, o juiz é pró-processo. Ele é pró o que está provado nos autos, né? Então eu me assusto muito isso. A Justiça do Trabalho tem muito essa peia, né? Tem muito essa pegada. Não, esse cara é pró isso, pró aquilo, não é pró nada. Ele é aplicador da lei no caso concreto. E mais, só complementando o querido André, ele citou o meu local, inclusive, onde eu sou nascido e criado em Niterói, nascido e criado no Fonseca. Então, eu costumo dizer que eu cansei de andar em comunidade nessa vida, então eu brinco muito em audiência, sabe, Leandro? Dizendo o seguinte, eu fiz isso, eu fiz aquilo, todo mundo fala, sou um contador, sou um Forrest Gump, um contador de história, fala que fez um monte de coisa, eu digo, eu vou fazer o quê? Fiz mesmo, joguei bola na Vila Ipiranga, soltava pipa, cansei de jogar futebol descalço. É a vida, né? Eu acabo tendo um pouco de linguagem um pouco diferente, porque eu acho que eu vim da massa. Tá certo, Fabiano. Assim, inclusive, cara, eu sempre elogio quando eu posso. Você e o Marcos são dois caras que eu admiro muito, que vocês não têm qualquer tipo de receio de expor as opiniões, as posições, sempre com caráter acadêmico, informativo, muito forte, né? Eu sou fã de vocês lá do Papo Trabalhista, por exemplo, assisto sempre, eu gosto muito, já participei, inclusive, foi uma honra, né? E, a honra foi nossa, pô, que isso. Nada, que eu quero. A minha maior honra foi participar desse curso aí com vocês.
com você e o Marcos aqui pelo CBPJ. Tá, meu amigo? Tá Então, bom, querido. Obrigado aí, mas mais uma vez, sempre é agradável a gente começar. A gente começou falando de um ponto e no final da conta a gente falou de um monte de coisa, né? é. Mas é bom, mas é bom. É Acho isso que o aí. pessoal interagiu. Isso é bacana. Isso que é É bacana. isso mesmo. Né? Gente, então é isso. Vou derrubar o Fabiano, hein? Vou derrubar o Fabiano. Pô, vou derrubar. Leandrinho, beijo pra você, tá, querido? Beijo na família, tá? Valeu. Mário, olha o Mário aí. Valeu, galera. Vou agradecer. Falou, né? abraço, gente. Um abraço para todos, um beijo em todos, tá? Saúde, juízo, trabalho e não deixa. Ó, gente, estudem, hein, gente. Aproveitem, estudem, Mário, corram atrás, façam de tudo um pouco. E vão mandar o Mário botar uma camisa porque tá frio, hein? Só aparece ali sem camisa nessas fotos, hein? Vamos lá. Valeu, Marcelo. Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.